bem-vindos ao podcast Vol Voices, uma plataforma para conhecer histórias incríveis por trás de pessoas que impulsionam o mercado global. Eu sou a Beatriz Mello, diretora de parcerias globais e líder do grupo de embaixadoras Women in Tech no Web Summit, board member de algumas empresas e aqui do podcast Vol Voices. E hoje, para esse episódio, eu tenho a honra de trazer o Mauro Weinstock. Não sei se estou pronunciando o sobrenome da maneira correta, depois ele vai me corrigir aqui, que eu tenho a bio dele aqui enorme para passar para vocês, e assim, é uma honra estar com ele aqui. Quando eu pensei em chamar o Mauro, eu falei, meu Deus, será que ele vai aceitar gravar o podcast com a gente? E ele aceitou, então assim, estou super feliz e estou muito animada para o bate-papo com ele. Então, o Mauro, pessoal, tem aí uma extensa biografia, mas ele é o 10º influenciador mundial em diversidade e inclusão, top RH Influencer da América Latina, foi nomeado no LinkedIn Top Voice com 3 selos, é colunista da Exame, membro do Instituto Brasileiro de ESG, da Diversity Board e conselheiro de várias empresas, e além de palestrante, consultor sobre turnover e comunicação intergeracional e coautor de vários livros. Então, gente, Mauro, seja super bem-vindo e é uma honra mesmo, como eu disse, estar aqui batendo esse papo. Bia, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio poder conversar contigo. Parabéns pela iniciativa do podcast e por abordar esse tema, né, que a gente vai conversar um pouquinho, que é super pertinente, super relevante. E quanto mais a gente vai debatendo isso, acho que o mercado, os RHs vão perceber os benefícios que trazem para o dia a dia das empresas através desse conhecimento, dessa abrangência que esse tema tem, mas tem que ser aplicado na prática também, não basta só teoria, né? A gente pode dar várias dicas aqui, mas o segredo está em colocar isso realmente funcionando dentro de cada uma das empresas. Perfeito. E a gente se conhece há pouco tempo até, né? Um ano aí, praticamente, um ano e pouquinho que a gente se conheceu pessoalmente. E quando eu vi a tua palestra, né, no evento da I Love My Job, o ano passado, eu fiquei, assim, apaixonada, né, por você, pelo tema e por tudo que você traz, né, de insights, de estudos, de casos de sucesso. Então, a gente vai falar bastante aqui hoje, né, no podcast. Então, para as pessoas que não te conhecem, Mauro, eu queria que você desse uma pequena introdução, como um pouquinho da tua carreira e como você chegou, né, no assunto intergeracional e toda a parte etária que você tinha informação. Maravilha. Bom, primeiro agradeço pela oportunidade, Bia, lá atrás, né, a gente se conheceu e desde aquele momento eu te acompanho também, né, tenho esse privilégio de acompanhar teu conteúdo, acompanhar toda essa abordagem que você tem também nas redes, né, e pessoalmente, através desse impacto que você gera no teu dia a dia profissional e pessoal também. Como A visto, minha, Mauro? a minha, a minha carreira começou lá na Rede Manchete de televisão, né? Eu já era estagiário lá, depois fui para veículos de comunicação, de economia, de negócios, e logo depois eu fui para o Citibank, onde eu atuei na área de endomarketing, fazendo relacionamento entre o marketing e o RH naquela época. Fiquei bastante tempo lá, eu sou do Rio de Janeiro, quando o banco foi para São Paulo, naquela ocasião eu não consegui ir, né? Uma série de razões pessoais, e aí resolvi abrir minha própria empresa. Então, hoje eu tenho 5 empresas, desde aquele momento, algumas ligadas à área de comunicação, outras à área mais de organização, em termos de cultura organizacional, de mentorias. A gente atua em vários aspectos diferentes, mas sempre lidando com pessoas. É muito interessante porque uma das características que eu acho que eu tento atuar no meu dia a dia foi aquilo que eu aprendi no jornalismo, que a gente precisa estar em vários momentos, vários lugares ao mesmo tempo, circulando por vários ambientes diferentes, e com isso a gente vai conseguindo se capacitar de maneira mais profunda, porque a gente consegue ter uma conexão com muitas pessoas diferentes, diversas, e ao mesmo tempo a gente entra em ambientes que muitas vezes a gente não conhece, mas a gente tem que aprender também através daquele conteúdo. Então, hoje eu atuo, por exemplo, como você citou, com conselho de varejo, quando eu nunca tive uma loja na minha vida.
Né? Eu sou conselheiro e estou sentado com os maiores varejistas do Brasil. Eu estou na área de startups, como parceiro da Copa do Mundo Startup, jurado do Hackathon da NASA, quando eu não tive uma startup na minha vida. Eu sou jurado, por exemplo, do Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Profissionais de RH, e também fui eleito, né, top RH Influencer, sem ter nenhuma formação em RH. Mesma coisa em saúde. Eu recebi um prêmio de líder inovador em saúde, quando também a formação em saúde para mim é zero. Então, o que eu faço? Eu levo de saúde para startup, de startup eu levo para o varejo, de varejo para saúde, e eu vou fazer esse movimento todo. Mas isso não foi uma etapa de um dia para a noite. Uma palavra que está embutida em tudo isso se chama curiosidade. Curiosidade significa você estar indo num ambiente que a gente não tem acesso ou estão fora da nossa zona de conforto. A zona de conforto, com certeza. Exatamente Essa isso. curiosidade de estar lá e poder contribuir, talvez com outras experiências. Trocar, absorver conhecimento e participar daquele ambiente. Então, eu trago aí duas perspectivas que eu acho bem interessantes. A primeira é a nomenclatura, que é mais recente, que se chama nexialismo. O que é o nexialismo? É exatamente fazer esse movimento em vários lugares para poder ser um profissional cada vez mais, em termos de construção, mais solidificado e com um network muito mais valioso. Então, esse é o primeiro ponto. Né? A gente fica discutindo especialista ou generalista, isso para mim não faz o menor sentido. A gente tem que ser. Talvez tenha sentido no passado, né? Exato, mas nesse momento, como a gente está num outro mundo, um mundo virtual, um mundo de relacionamento, um mundo de conexões, e antigamente era muito mais restrito esse tipo de acesso, hoje já não faz nenhum tipo de sentido a gente falar em nexialismo. Acho que é uma palavra muito mais interessante para significar o nosso dia a dia do profissional. E, por outro lado, como eu falei, a palavra curiosidade. Vou contar um caso que foi o início, né, da minha entrada, talvez, na diversidade etária. Eu tenho uma empresa que é da área de comunicação, a gente fazia muitos trabalhos, livros, biografias, você já tinha também, claro, uma abordagem nessa temática, mas eu há muito tempo, eu resolvi frequentar eventos, porque a partir dos eventos eu fazia também aprofundamento com os profissionais do mercado e, ao mesmo tempo, me atualizava sobre aquilo que estava sendo feito. E aí, um desses eventos, uma amiga minha me deu um convite, falou: olha, eu não vou poder ir no evento, você quer? E nesse evento era uma sexta-feira de manhã, foi uns vários anos atrás, Bia. E eu falei: ok, mas que evento é esse? Vai acontecer hoje à noite. No mesmo dia que eu recebi o convite, uma sexta-feira à noite, ia começar o evento, e eu falei: olha, que evento? É o Startup Weekend. Eu falei: olha, o Weekend eu sei o que é, mas startup eu não tenho a menor ideia. Naquela época, ninguém falava tanto de startup assim. E aí ela falou: também não tenho, vai lá e me conta depois o que significa essa tal de startup. E eu cheguei no evento, sexta-feira de noite, olhei lá o público, 150 jovens de 18 anos. Uhum. Ou seja, em outras palavras, era o mais velho daquele ambiente. E na hora que eu chego lá, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque falar de startup que eu não conhecia, você tinha que criar uma startup do zero em 54 horas, que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, nem por onde começar. E com pessoas que eu não conhecia lá, que na hora de 18 anos eu resolvi também interagir. Bom, conclusão da história, a gente chegou no final do evento, 54 horas depois, e o meu grupo era o mais fraco de todos, ia ser o último colocado disparado, e eu acho que foi invertido, porque a gente foi o primeiro colocado por unanimidade. O que eu quero trazer com esse exemplo? Que é um evento que eu não ia, um evento que eu olhei lá e falei: está totalmente fora do meu... Não que era startup. Não sabia o que era. E naquele evento, coincidentemente, o assunto foi 60 mais da startup, teoricamente, que estava sendo criada. A partir desse movimento, eu comecei a me aprofundar e estudar esse tema. E percebi que tinha um potencial imenso. Quando a gente fala hoje economia prateada, que são 50, nem 60, a gente está falando do maior poder aquisitivo do Brasil e do mundo. A gente está falando da segunda maior economia do mundo. Tem Estados Unidos, depois a economia prateada, depois vem a China, que gira em torno de 22 trilhões de dólares. Então, eu estou falando de um volume que é gigante, e as empresas não perceberam isso ainda.
Eu estou falando de consumo. Ainda não entrei na temática de mercado de trabalho, que é uma outra questão, né? Então eu comecei a perceber que tinha um volume imenso de dinheiro deixado em cima da mesa. E aí a gente começou a trabalhar. Mauro, mais ou menos? Quantos anos atrás? Mais ou menos? Foi uns 8 anos atrás, aproximadamente. Não muita coisa, né? Não muita Isso, coisa. E aí, ou seja, nessa época você já sentia que tinha muita coisa para poder fazer nesse tema, né? exato. E aí eu comecei a postar no LinkedIn, que eu percebi que uma rede profissional que podia dar voz para isso também. E depois de 3 meses, o LinkedIn vai lá e dá o meu primeiro selo de Top Voice, lá atrás. Então, foi muito rapidamente, porque o próprio LinkedIn percebeu que era uma temática que estava sendo muito raro de abordar dentro dessa rede. Disruptivo e que ninguém tocava ainda, né? Exatamente. E percebeu esse diferencial e me deu depois a exame, me deu uma coluna, depois o Terra, e aí por aí vai. Né? A gente foi fazer um evento aqui no Rio para 30 pessoas, que eu queria só validar o projeto inicial, e a gente teve que fechar a porta com 300 pessoas, porque não tinha mais espaço. Então eu comecei a perceber que isso realmente tinha era uma dor, né, da sociedade como um todo, e particularmente do mundo corporativo. E uma baita oportunidade de mercado disso, né? Exato. Que não Perfeito. existia muitos temas falando e nem, enfim, histórias sendo mostradas e etc, né? Exatamente. E você sabe que eu sempre falo que nada acontece por acaso. Então, ou seja, você não sabia daquele evento, a sua amiga te falou do evento, não sabia nem o que era startup, falou, deixa eu ir para ver o que vai rolar. E disso surgiram ideias na tua cabeça de que, poxa, esse assunto seria, se trouxesse... E foi o primeiro passo para a integração intergeracional, porque é um exemplo na prática, né? Que aconteceu lá. Sim, total. Galera super jovem, né? E falando sobre esse tema, né? De uma startup falando sobre esse tema. Exatamente. Que bacana, que bacana. E o que você tem sentido, né? Então, agora entrando na parte do mercado corporativo, que você já falou, né? É um outro tema, e, ou seja, muitos outros assuntos a gente consegue trazer, né? Pensando no mundo corporativo, pensando no etarismo, enfim, nas gerações diferentes, os comportamentos diferentes, né? Levando então para o mundo corporativo, o que você tem sentido hoje, né, das lideranças? Quais são os desafios que as lideranças têm hoje, quando ela tem, por exemplo, uma equipe super mista, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, ou seja, meio termo ali também. O que você vê que as lideranças enfrentam hoje de desafios? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização das lideranças, porque sem o apoio delas, nenhuma empresa vai para frente. E essa conscientização demora um certo tempo. Isso é percebida muitas vezes lá na frente. E a empresa já perdeu muito tempo, né, nessa caminhada aí. Infelizmente, isso é uma realidade do mercado. Né? A gente não está falando aqui de sonhos, a gente está falando de uma coisa que é concreta. Então, o primeiro passo é a conscientização. O segundo passo é o entendimento de que eu não estou falando de quantidade de colaboradores apenas 50 mais, ou 60 mais, ou 20 mais. Eu não falo de contratação de um ou de outro. Eu falo da contratação do profissional que tem a capacidade de exercer aquela função. E na hora que eu estou falando de 2 ou 3, eu estou falando do melhor que vai se qualificar para aquela vaga. Ou seja, antes de inserir, de contratar aquele profissional, a gente precisa não excluir qualquer tipo de diversidade. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente fala da IA, porque a IA vai permitir... Não tem IA. Quem controla a IA é o ser humano. Então, se o ser humano tiver um preconceito e vai embutir isso na IA, a IA vai ser preconceituosa também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o processo seletivo de recrutamento e por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, quando o profissional está dentro da empresa, como é que ele está sendo... Isso eu falo de todas as gerações. Como é que esse profissional ele está se integrando de maneira genuína àquele grupo de colaboradores? Seja no segmento dele, seja na empresa como um todo. Será que os benefícios que estão sendo oferecidos dentro da empresa fazem sentido hoje? Exemplo, muitos profissionais mais jovens hoje não querem ter filhos. Só que muitos benefícios da empresa contemplam os filhos também. O benefício de saúde, por exemplo. Por que não se pode dar um benefício para o profissional escolher
para os pais ou para os avós, enfim, contemplar gerações mais velhas. Por quê? Você está falando de envelhecimento populacional e abaixo não tem pessoas, né, que vão sendo, podem vir a ser contempladas com aquele benefício, então não tem esse raciocínio, não tem o menor sentido. Agora, se é uma opção do colaborador, ou para cima ou para baixo, ele pode talvez ter isso disponibilizado pela empresa. E isso é muito mais assertivo, porque a gente fala hoje uma geração chamada, entre aspas, de sanduíche, aquela que cuida dos filhos, muitas vezes, e dos pais. Eu não estou falando de geração de 30 anos, que era essa antigamente. Eu estou falando da geração hoje de 50 e de 60 anos, que tem duas frentes além do trabalho, propriamente dito. Né? Então, olha como é que fica esse tipo de situação. Então, quando a gente coloca os benefícios corporativos justamente atrelados à necessidade de cada uma das gerações, o engajamento desse colaborador é muito mais efetivo. Então, senão, basicamente, o nome benefício não funciona, né? Porque exato. benefício Muda o nome. Fazer outra coisa que quer. Né? E falando em benefício, é uma pesquisa dizendo que quando aquele benefício, claro que eu tenho o plano de saúde, tem tudo isso que é extremamente importante, sem dúvida, mas quando o benefício é para a carreira do colaborador, esse benefício tem uma perspectiva muito maior dele, uma percepção muito maior de que aquilo é extremamente valioso. Então, eu estou falando, por exemplo, do processo de educação. Quando recebe uma capacitação para ele, para a carreira dele, para a vida dele, essa capacitação ela vai acompanhar aquele colaborador a vida toda, independente da empresa que está fornecendo aquele tipo de benefício. Então, isso é muito. Algumas dão uma viagem. Só que a viagem demora quanto tempo? Uma semana, um dia, 2 dias? Então, é muito pontual. Claro que todo mundo quer receber uma viagem, claro que todo mundo quer receber aquilo, isso, aquilo. Mas quando você participa efetivamente daquele processo e você ganha, porque a educação não consegue estar na nossa mente, né? É aquela coisa que nos acompanha a vida toda. E é isso que é fundamental. Então, quando ele percebe isso, ele vai ficar até muito mais engajado dentro da empresa. Então, a liderança precisa perceber esse universo todo, tirar todo tipo de preconceito, e particularmente o preconceito pela idade. A idade, hoje, é uma questão gravíssima dentro do mundo corporativo. Eu estou falando do etarismo em todas as direções, do mais velho em relação ao mais novo, do mais novo em relação ao mais velho. O número da Organização Mundial de Saúde traz que metade da população mundial já sofreu algum tipo de atitude em relação à idade. Eu estou falando de 4 bilhões de pessoas. Então, é um assunto gravíssimo que atinge a sociedade como um todo. E no mundo, e no Brasil, né? Vamos pegar o caso brasileiro aqui. Isso é uma pesquisa detectando que 70% dos profissionais acima de 40 anos no Brasil já sofreram preconceito etário. 40 anos. E Bia, pasme, 50% das mulheres abaixo de 30 anos mundialmente também sofrem preconceito no mercado de trabalho. Caramba, seja, abaixo de 30? Não tem escapatória. Toda idade pode vir a sofrer preconceito. Então, esse é um grande problema. E aí entra outro tipo de preconceito também, que é a aposentadoria compulsória. Ou seja, você tem 60 anos hoje, aí vira um idoso, ou tem 62 anos, ou tem 65 anos, dependendo da empresa. E aí você obrigatoriamente precisa levantar aquela cadeira, sair daquele cargo que você está ocupando. Não faz sentido algum, né? Eu pergunto, se ele entrega, se esse profissional não é competente, ele não tem que estar naquela cadeira. Vamos começar falando dessa maneira. Agora, se ele é competente, ele é respeitado, entrega resultado, por que ele precisa sair obrigatoriamente? Porque ele fez 60 anos. Né? Claro, porque ele apagou a velhinha de aniversário na véspera. O que mudou de um dia para outro para ele? O que mudou para a empresa? Agora, pelo contrário, né? Essa pessoa, olha o quanto ele conhece daquela empresa, olha o quanto ele pode contribuir com as pessoas que estão entrando, com a cultura, com os valores, enfim, com a parte técnica, se é algum produto, algum serviço. Ou seja, por quê, né? Exato, não tem justificativa nenhuma, nenhum pretexto em relação a isso. Ainda mais que a gente fala que a longevidade hoje vai chegar muito em breve até os 100 anos, né? A expectativa de vida do brasileiro é de quase 80. Então vai chegar até os 100 anos muito em breve. Imagina, se a gente vai parar, né, de trabalhar aos 60 e tal, como é que a gente
porque, né, Bia, a gente sabe disso, os boletos continuam chegando depois de 60 anos, né? Exatamente. E qual é o profissional hoje no Brasil, eu estou falando de média, né, da população, em que ele consegue ser remunerado durante 20, 30 anos da vida dele, mas poder bancar sem fazer nenhum tipo de esforço e não ser reconhecido em termos financeiros os outros 30 anos que ele vai ter de vida? Sim. Então, ninguém consegue isso. Se não consegue isso, a gente tem que ter oportunidades para todos. Tem que integrar de maneira genuína todos os tipos de profissional. Bom, o Genésio tem uma frase, o Genésio Couto, né, que eu acabei te apresentando ano passado, até você gravou, né, com ele lá Isso, maravilhoso. Top, então já fazendo aqui o jabá para o Genésio. Genésio foi meu cliente há muito tempo atrás, quando eu trabalhei no LinkedIn, e até hoje a gente troca muito. Até semana passada eu estava conversando com ele estava em viagem de férias, eu também estava, a gente estava trocando algumas coisas, e ele tem um canal, né, que é o Carreira no Topo, acabou de ganhar aí um troféu do YouTube, Fantástico. mas ele merece demais. E ele fala uma frase que faz muito sentido. Ele fala assim: eu não tenho idade, eu tenho vivência. Né? Exato. Não importa a idade, o que importa é a experiência, a vivência que você tem. E a vivência prática, né, Bia? Porque a experiência, a gente não vai para uma aula de experiência agora. Não tem isso. Exato. A experiência é uma vivência que a gente acumula no nosso dia a dia, pessoal e profissional. Inteligência emocional, a gente pode até aprender alguma coisa, mas é trocando com o outro, né? É se comunicando com a comunicação, o poder de oratória, a gestão do tempo, gestão de conflito, tudo isso aqui são soft skills elencadas de forma prioritária pelo Fórum Econômico Mundial. E quanto mais a gente tiver uma experiência na prática, mais isso talvez esteja acoplado a gente como ser humano, né? A gente também como profissional, consequentemente. Agora, muitas dessas coisas não se aprende. Senta na aula, vamos aprender agora a experiência. Pô, não existe uma coisa dessa. Não existe, Sabe que você estava falando, né, então, que algumas empresas hoje acabam tendo, né, um preconceito das pessoas mais velhas. E aí, olhando para o cenário, e até você falou, né, das mulheres abaixo de 30 anos e etc., olhando para o cenário de conselho, né, e que eu faço parte de conselho, você também, sabe que quando eu fiz o meu primeiro curso, né, de conselheira, que foi Melhores Práticas de Governança Corporativa, uns 4 anos atrás, eu já senti que existe ainda, eu não sei se a palavra está correta, mas como se fosse um etarismo reverso, talvez, ou seja, nos conselhos, eu sinto que as pessoas mais novas, né, existe o preconceito com elas também. Então, ou seja, eu tenho 41 anos, né, não tenho problema nenhum em falar da minha idade, e o que eu senti? Um curso que eu fiz, até o ano passado, de conselheira também, eu era uma das mais novas, né? Ou seja, é uma loucura isso, porque, peraí, então, eu tô velha para atuar no mundo corporativo, mas eu tô muito jovem para atuar no conselho. E sim, existe esse preconceito, né? Existe, talvez, por ser mulher, né? Então, eu ainda sinto isso. Imagina, na minha sala tinham 35 pessoas. Tinham 5 mulheres contando comigo. O resto eram homens mais velhos, né? Então, o que você sente disso, né? E tá certo esse termo, talvez, esse preconceito reverso? Não, é excelente colocação, Bia. Primeiro que eu questiono muito todas as aplicações do reverso, quando a gente fala dessa temática. O etarismo é o etarismo, não tem reverso, não deixa de ser reverso, porque senão ele vai privilegiar um bloco em detrimento do outro. Mesma coisa quando a gente fala da mentoria. Mentoria reversa. O que é mentoria reversa? É que a gente coloca a primeira mentoria com o mentor sendo mais velho, que está sabendo mais, e aí vai oferecer aquele conhecimento para o mais novo. Por que não pode ser ao contrário? Sim. Por que o mais novo, que, por exemplo, ele pode entender mais de tecnologia, não pode também ensinar o mais velho? Então eu falo de mentoria que seja cruzada, mentoria bilateral, e aí outros tipos de nomenclatura, mas o reverso é exatamente o que eu não aplico. Tá. Outro ponto também, só aproveitando esse mesmo gancho, tem outra palavra também que eu questiono demais no mundo do trabalho,
que é quando a gente fala de reter o colaborador. O que é reter em português? Eu sou jornalista, eu sou chato a beça com cada uma das vírgulas, né? Mas o que é reter colaborador? Reter, em português claro, é aprisionar. Então, quando a gente fala de reter o colaborador, quem quer ser aprisionado dentro da empresa. Então, a gente pode colocar fidelizar, engajar, entre outras terminologias também. E aí esse termo é muito utilizado, né? Exato, toda hora a gente fala em reter. Quando a gente tirar essa abordagem e for para um ambiente muito mais positivo, olha, vamos fidelizar, vamos juntos colaborar. Uma coisa, por exemplo, funcionário. O que é um funcionário? O funcionário é aquele que funciona. Quando você colabora, você muda o perfil. Sim. Então, é uma abordagem diferente para trazer talvez a mesma perspectiva de olhar um pouco mais positivo. Então, voltando para o conselho que você mencionou muito bem, é uma realidade, com certeza. Mulheres são menos. Por isso que eu participo de uma comunidade que se chama Diversity Board, em que a gente traz exatamente a maior diversidade no conselho. Inclusive, eu fiz uma palestra outro dia aqui no Rio de Janeiro, justamente para conselheiros de empresas, trazendo essa temática. Por quê? Porque quanto mais diversos forem aqueles grupos que a gente está discutindo, mais assertiva vai ser a solução. Em todos os sentidos. Não é só mulheres, mas pode ser PCDs, pode ser pessoas pretas, pode ser todos os tipos de diversidade. Né? E quando você junta mulheres com pessoas, com uma mulher que seja preta, né? Ou que seja PCD, ou que seja um homem que seja PCD, tudo isso vai trazer um enriquecimento para aquele grupo. Agora, por outro lado, quando só tem homens brancos, ou só tem uma bolha, né, que pensa na mesma, ou só tem pessoas de finanças, por exemplo, ou só tem pessoas daquela. Isso não traz a diversidade de conhecimento, não traz a pluralidade, né, de abrangências. Cada um de nós veio de uma realidade diferente, né, tem conhecimentos diferentes, né, tem formações diferentes, e quando a gente consegue colocar pessoas que são multidisciplinares, pessoas que são nexialistas, pessoas que olham um todo, a perspectiva de trazer soluções é muito mais adequada. Vou te dar um outro exemplo. Muita gente me pede para fazer palestras em empresas. Né? Eu faço no Brasil inteiro palestras sobre diversidade etária, comunicação intergeracional e todos esses temas. E aí eu sempre proponho, sendo possível na empresa, além da palestra, um workshop prático. E aí entra aquele viés do hackathon, né, que eu estou acostumado, aquele que lá atrás eu não sabia nem o que era, né, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu não estou falando de um hackathon de 54 horas, mas pode ser de apenas 4 horas. E aí entra no primeiro abordagem com o alinhamento daquele tema que eu faço a palestra, e pode ser de 20 minutos, 30 minutos, é só para contextualizar aquele grupo que está lá, e depois a gente divide, dependendo da situação, em vários grupos, né, que pode ser de 5 pessoas cada grupo, ou então, um exemplo, 10 grupos de 5 pessoas. E nesse evento, a formação dos grupos deve ser multidisciplinar, deve ser diversa e com hierarquias diferentes também. E de segmentos da empresa também diferenciados. Por quê? Na hora que a gente coloca 5, 6 pessoas em um grupo, 5, 6 pessoas no outro grupo, e faz o debate daquele desafio ou desafios que a empresa está querendo e joga para o próprio colaborador que está no dia a dia da empresa, e eu vou circulando, por exemplo, para facilitar ou seja, tornar as ideias viáveis, aqueles desafios se transformam para a empresa em 10 soluções. E a empresa tem a capacidade depois de misturar as soluções ou pegar uma e implementar dentro da empresa. Ou seja, algo concreto, prático, que sai em 4 horas de discussão. Isso é incrível. Eu fiz isso exatamente nesse evento Advanced Board, que não eram colaboradores, mas eram conselheiros. A gente jogou essa temática. Cada um dos grupos, foram 8 grupos lá, cada um dos grupos debateu uma subtemática da diversidade em conselhos, que era o tema macro. E postagem no LinkedIn abordaram mais ou menos esse tipo de linguagem. A primeira vez que eu vou num evento e que dão vez e voz para todos. Olha a capacidade. E quando o colaborador, né, no caso desse que eu citei, os participantes, eles interagem com pessoas desconhecidas muitas vezes, interagem com perspectivas também muito mais amplas do que aquele conhecimento
mais limitado que ele tem, todos nós, né, temos uma Claro. limitação, ele também aprimora as habilidades comportamentais, Uhum. porque ele está debatendo, ele está pensando em soluções que sejam realmente aplicáveis, ele está descartando outras por várias razões, e ele consegue controlar a gestão do tempo, gestão de conflito, poder de negociação, capacidade oratória, tudo isso está embutido nesse evento. Então, olha que bacana você conseguir montar os grupos com a intergeracionalidade e eles saem de lá muito mais empoderados. E o senso de pertencimento que a gente tanto tenta trabalhar dentro das empresas se Sim. torna muito mais E com aflorado resultados muito quando melhores. esses eventos vêm, exatamente. E aí começa a falar de redução de turnover, de absenteísmo, aí o envolvimento com a empresa, porque eles se tornam coautores daquela iniciativa que está sendo trabalhada agora dentro da empresa. Uhum. E você sente, Mauro, que isso, porque assim, quando eu vou para fora do Brasil, eu vejo, né, enfim, falando de Estados Unidos e falando de alguns países da Europa, eu vejo que eles acabam contratando pessoas mais velhas, né? Por exemplo, se a gente vê dentro de um avião, né, as aeromoças de uma American Airlines ou o que seja de alguma outra, né, companhia aérea, você vê gente de todas as idades, né? Mais jovens, mais velhos. Se você vai para a Europa, você entra num mercado, você vê gente de todas as idades, né? E eu ainda não vejo muito isso no Brasil. Eu queria saber se você tem, enfim, alguns dados, né, algumas pesquisas sobre isso, e o que você sente, né? Que realmente o Brasil ainda está caminhando em relação a isso, que existe um preconceito maior, ou você acha que, enfim, tá igual? O Brasil ainda tem um caminho muito longo para percorrer nesse sentido. E algumas iniciativas são extremamente válidas e algumas empresas já perceberam. Vou citar um exemplo de uma área que eu acho que faz todo sentido, e aí isso pode ser replicado para outros também, é quando a gente fala de atendimento ao consumidor, por exemplo. Uhum. Se você entrar numa loja que vende celular, você normalmente é atendido por um profissional mais jovem. Por quê? Porque tecnologia está associada ao celular e por aí vai. A minha pergunta é a seguinte: se entra um consumidor 70 mais, como fica a linguagem do 20 com o 70? Sim. Será que um está se identificando com a linguagem do outro? Será que o 20 não quer vender um celular 10 pontos, não sei o quê, quando o outro ainda está no 5? Uhum. Então, como é que fica isso? E será que aquele que tem 70 está querendo realmente aquele celular todo? Tão tecnológico, né? Então, aonde que fica isso? Agora, se você coloca um profissional que tem uma idade semelhante àquele consumidor em qualquer tipo de ambiente, primeiro você promove uma identificação, o ritmo da fala, os objetivos de um são semelhantes ao do outro. Então você tem toda uma capacidade de envolvimento. Mesma coisa com o 20 mais. O 20 tem que atender o 20, o 70 tem que atender o 70. Quando eu falo assim, não estou falando para diferenciar, não tem o menor sentido o 70 atender o 20 também. Né? Claro. Então é bom deixar muito claro esse tipo de colocação. Então, o primeiro ponto é isso: as empresas estão perdendo a oportunidade de trazer isso. Segundo, outro exemplo: nos Países Baixos, particularmente na Holanda, foi instituído em um supermercado lá um caixa que se instituiu. O que significa um Olha. caixa lento? Foi percebido lá que muitos idosos, 60 anos, dependendo da situação, 65 anos de outros países, eles entravam lá, pegavam uma coisa ou outra, mas estavam muito mais, não é para comprar necessariamente, era para circular, para sair de casa, para ver outras pessoas e por aí vai. Só que ele comprava uma coisa ou outra e entrava nesse caixa lento. O que ele queria naquele ambiente? Ele queria conversar, ele queria interagir. O objetivo dele não era a compra, propriamente dito. Entendi. Então, a atendente também era uma profissional 60 a mais. E aí sabiam que aquele consumidor queria conversar, então o caixa era próprio para isso. Aquele tempo estava sendo disponibilizado para poder interagir com aquele consumidor que tinha sido estava passando por aquele caixa.
Uhum. Muito bem. Aí você pode pensar assim, sim, mas qual foi o resultado desse caixa se todo mundo começou a conversar no caixa? Ampliou as vendas. Foi um dos caixas que mais vendia no supermercado. Olha só, E mais legal. ainda, deu tanto certo que replicaram isso em outros países do mundo. Então, olha que interessante, porque esse tipo de validação, claro, é o tipo de. Eu não estou falando para colocar todos os caixas assim, mas um caixa é Claro. interessante. E hoje em dia, o que acontece? Com o envelhecimento populacional no mundo inteiro, você vai para o caixa que é direcionado aos 60 mais, por exemplo, aos idosos, e vai para outro que é o geral. O 60 mais tem uma fila muito maior do que o geral, porque a população está muito maior. É a população que mais compra, inclusive na internet. Né? O que mais compra no Brasil na internet são os 50 mais, por exemplo. Uhum. Então, vamos desmistificar tudo isso. Não entende tecnologia ou não. Claro que vai lá para comprar. Então, é um público que poucas empresas estão percebendo. E quando se associa, né, um serviço extra, imagina, se você vai para o supermercado que não tem nenhum tipo de atendimento e o outro tem o caixa lento, eu vou para o caixa lento, que para Sim, mim é muito mais interessante. sim. Né? Tem outro supermercado também, uma startup que uma vez me procurou para mostrar um projeto em que o idoso ele acessava um aplicativo, enfim, um site, e agendava a compra naquele supermercado. Mas qual era a intenção do supermercado? Era que te disponibilizasse naquele horário marcado um profissional do supermercado para acompanhar o idoso e ajudá-lo nas compras. Uhum. Então, olha que interessante também, porque imagina para o supermercado profissional que está do lado lá, claro que vai incentivá-lo a comprar mais. Né? Claro, Então, claro. é uma estratégia que, por um lado, é de acolhimento e, por outro, uma estratégia mercadológica para poder converter. As vendas vão aumentar, com certeza. Exato. Então, são exemplos simples que eu estou passando, mas que são extremamente eficientes no dia a dia da empresa. Né? Exato, e esse cuidado, esse atendimento, né, ao consumidor, como a gente comentou, faz com que as vendas decolem, né? Ou seja, fideliza, porque essas pessoas gostam desse cuidado. Acho que assim, não só essas pessoas, a gente, né? Claro. Qualquer um gosta desse cuidado, o mais jovem, o mais velho, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ser assessorado, e ainda mais essas pessoas que às vezes não sabem muito bem procurar ali dentro do mercado, ou não sabem o que querem direito, enfim. Às Então, vezes não conseguem ler, né, quanto custa, não sabe, né, eu tenho uma dificuldade maior. Desculpa te cortar, Bia, mas tem um outro exemplo também. Ontem eu fui comprar uma passagem, um hotel, né, um quarto do hotel e tal. Aí eu fui comprar lá. Aí estava no aplicativo, estava o seguinte, se você comprar pelo celular é mais barato. Eu quero entender o seguinte, qual é a razão para me direcionar para o. Eu não quero comprar no celular. Eu sou consumidor. Fala de multicanal. Se é multicanal, eu tenho que escolher aquele que para mim é mais apropriado. é, Então, eu não quero baixar o aplicativo, eu não quero ir para o celular, não quero fazer nada. Por que não usa aquele canal que eu estou fazendo aquela minha compra, né, no hotel lá que eu queria comprar, e lá você me oferece tudo. No tudo. outro canal oferece tudo. Você pode dar desconto, fazer isso, fazer aquilo, de acordo com. Aí é outro critério. E às Mas vezes não me direciona. é muito diferente do que no aplicativo, né? Você consegue ter Exato. uma visão melhor, enfim, você consegue fazer comparações melhores. Acessibilidade. É Né? Você diferente. tem uma série de acessibilidades que você pode colocar no computador também. Então, tem uma série de coisas. Então, é isso que as empresas não estão percebendo. Elas querem tentar vender pelo aplicativo ou baixar o aplicativo. Quando eu vou, o que eu vou fazer? Eu não vou comprar lá, porque É, eu não estou afim de ter realmente, trabalho. é, por conta de nada, né? Por uma Exato. besteira, na verdade. Vai perder a venda por uma besteira. Que loucura. E entrando um pouquinho na parte de cases de sucesso, até vi hoje de manhã um post que você fez sobre o case daquela senhora de 101 anos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse post. E aí depois eu vi que você adicionou uma outra informação, né? Naquele que eu acho que eu comentei no post, enfim, ou interagia e apareceu para mim depois uma outra informação que você colocou daquela senhora, né? Que abriu uma franquia ela tinha Bolos. 65 anos, alguma coisa assim,
que a franquia está lá com 650 milhões, enfim. Então, eu queria que você contasse alguns cases bem interessantes. E quem não segue o Mauro já comece a seguir. Tem muita coisa legal que ele compartilha. Não, é muito bacana. Eu costumo falar que a gente não tem idade para. Porque a gente fala muito, né? A vida começa aos 40. Que frase. Vamos começar a desconstruir as coisas. Né? Eu sei que você tem 41 anos, mas a vida começa quando a gente nasce. Né? Não tem essa história de começar com 20, começar com 40. Sabe por quê? Porque a gente tem duas questões que são fundamentais. Primeiro, a gente tem mania, como ser humano, de ficar terceirizando as coisas. Então, eu não vou abrir minha empresa porque houve isso na economia, houve aquilo na política, ou tem uma. Para de olhar para os outros não estão influenciando o teu dia a dia. Isso aqui é desculpa para não exercitar aquilo. Então, primeiro é terceirização. Né? E o segundo ponto é que a gente é enquadrado na sociedade com rótulos. A vida começa aos 40, você tem que se reinventar aos 40. A mulher, particularmente, tem que ter filho até tal idade. O outro tem que não sei o quê. Para! Chega desse negócio. Né? A gente não pode. Não é uma coisa com gerações que você mencionou. Que história de gerações? Quem foi que dividiu isso em gerações? Tem gente que tem 70 anos, como esses dois casos que você. 70 não, 101 anos, sei lá. Inclusive, essa de 101 anos é influenciadora da Minâncora, uma empresa que tem 100. É mais velha do que a Minâncora. E ela é influenciadora digital. Ela é garota propaganda. Olha que bacana. Mas eu citei esses dois exemplos, mas tem vários outros exemplos também. Né? Todos os dias a gente vê exemplos. E profissionais que têm mais de 70 anos, que eu posso apresentar para quem quiser, que são fantásticos, que têm um conteúdo belíssimo. E que estão reinventando o mundo tecnológico também. Se você pegar as maiores empresas de tecnologia e pegar os representantes aqui no Brasil, a maioria deles tem assim. Tem profissionais na área de tecnologia que dirigem empresas brasileiras nessa área que fazem total diferença pela experiência que traz aquele ambiente. Então, por exemplo, pegar o caso do LinkedIn, Milton Beck, né? Olha a experiência que ele carrega na maior plataforma profissional que nós temos hoje no Brasil, né, no mundo, né, mas no Brasil particularmente, que hoje já reúne mais de 85 milhões de brasileiros, de usuários profissionais. Você pegar, por exemplo, a WhatsApp, que está no bolso de 99% dos brasileiros, ele é liderado também, né, por um profissional que tem mais de 50 e de 60 anos, né, o Guilherme Horner, que é um grande amigo meu. Então, se você pegar várias plataformas aí, maiores ou menores, você está falando da experiência fazendo diferença. Então, não importa a idade. Não importa isso. Uma vez eu entrevistei um profissional que tinha 28 anos. Eu perguntei para ele, como é que você consegue, aos 28 anos, como é que você conseguiu isso? Porque, no caso dele, é até uma raridade, 28 anos, ocupar o cargo que você está. E ele é diretor, sócio de uma empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil. Ele é diretor de uma área, na área de vendas, em que o budget dele lá é de mais de 2 bilhões de reais. E ele falou, é porque eu recebi o apoio da liderança. E tem na minha equipe profissionais mais novos e mais velhos. E eu aprendo muito com esses mais velhos também. Então, olha porque ele chegou lá. É talento? Claro que é talento. Mas é também uma postura profissional. Se ele não tivesse essa postura, dificilmente chegaria naquele cara. Com certeza. Então, eu pegar outro profissional também. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra, depois seguida de painel, na Federação Internacional de Coaching, o evento que ia ser transmitido para o mundo inteiro. E aí chamei, de um lado, uma profissional da iniciativa privada, trabalha numa grande empresa aqui no Brasil, que tem mais de 50 anos, mulher preta. E, do outro lado, eu chamei para debater comigo um homem branco que, na época, tinha 23 anos. Aí você vai perguntar para mim, sim, mas por que um homem tem a ver com essa história quando a gente fala de etarismo, tudo isso? E aí, a resposta estava na boca dele. Ele falou o seguinte, eu sofro de etarismo. E ela não mencionou isso. Ela falou de outros preconceitos, mas não falou do etarismo. Aí, por quê? Porque ele, naquela época,
era o vice-prefeito praticamente aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Como que ele, com 23 anos, ocupa aquele cargo? Então, olha o preconceito que está enraizado. Né? Os rótulos que se colocam. Você é muito jovem para isso, você é muito velho para aquilo, você não tem que entender isso, você não pode entender aquilo. Vamos parar com essa história. Cada pessoa é diferente da outra. Você pode ter 60 anos e estar super atualizado, como você pode ter 20 também e não querer saber de nada. Ou vice-versa também. Então, isso não tem nada a ver com a idade. A idade não tem a ver com a habilidade comportamental, não tem a ver. Isso a gente pode até ir aprimorando, mas se eu não estou afim, né, se eu não tenho a vontade genuína, independente de 20 ou 80 anos, eu vou ficar parado no tempo. Né, eu não vou estar antenado com o mercado. Né, então, isso é fundamental. Né, quando você, aos 41 anos, entra para se capacitar, para ser conselheira em termos formais, né, de ter a certificação, olha o que você já está antecipando. Né, você com 41 anos. Porque lá, os profissionais só percebem isso quando tem 60, 60 e poucos anos, quando eles saem do mundo corporativo. E aí é uma outra abordagem. Quando a gente está na CLT, eu falo de talvez uma sugestão, porque eu não gosto de falar a palavra conselho, porque depende muito, né, de cada um, e eu faço muitas mentorias, então eu tenho muito cuidado com as palavras também, mas uma sugestão para quem está na CLT. A CLT tem uma característica básica. Quem está nos ouvindo vai sair da CLT. Em algum momento. Só que esse profissional hoje está pensando assim, é claro, você daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Ok. Mas se esse profissional sai amanhã da CLT, amanhã, literalmente falando, ele não está vestindo mais a camisa porque aquela camisa não é dele. Ele tem que devolver aquela camisa para a empresa. Ele não tem um network, muitas vezes, fora da empresa. Ele não construiu um sobrenome real e está atrelado ao sobrenome corporativo. Quem ele é no mercado? Qual é a perspectiva que ele tem? Então, eu sempre trago que esse profissional tem que validar o que ele quer ser no futuro. A validar agora. Porque agora é o momento dele errar, é o momento dele entender que aquilo lá não serve para ele e, ao mesmo tempo, já ir construindo hoje, varejar e depois construir, executando. Não o plano B, porque o plano B fica na gaveta, mas o plano que eu chamo de plano AA. A diferença é que o plano AA é executável. E eu costumo falar até brincando, Bia, porque hoje muita gente fala assim, eu não tenho tempo. Mas qual profissional que não tem tempo para a carreira? Então, a grande questão é a seguinte, a gente não tem tempo, mas vai arranjar tempo hoje. Porque amanhã, literalmente amanhã, quando o profissional sair daquela empresa, ele vai ter todo o tempo do mundo, mas na realidade não vai ter tempo nenhum. Ele vai estar pressionado, ele vai estar ansioso, ele não vai saber o que fazer e vai ter que começar do zero aquele tipo de plano B que ele colocou na gaveta já há 20 anos e não vai pegar. Só para completar, um exemplo, eu estava num painel em São Paulo e estava do meu lado um profissional de uma grande empresa multinacional. E aí ele contou a seguinte história, que ele entrou na empresa como estagiário, ele ficou 40 anos na empresa e há cerca de 6, 7 anos antes, ele assumiu o cargo de VP da empresa, até sair da empresa. Né? E está há 4 anos mais ou menos no mercado e ele falou o seguinte no painel, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho toda a capacidade, imagina, né? Mais de 40 anos dentro da mesma empresa. Eu preciso fazer alguma coisa. Qual foi o network que ele construiu fora da empresa? Porque agora, cadê o cargo? Cadê o crachá dele? Ele não tem mais crachá. Ele tem que ter um sobrenome real que ele não tinha. E como é que ele vai reconstruir? Era o nome da empresa. Como é que ele vai reconstruir isso nesse momento? Eu vou fazer uma consultoria. Fica com o braço cruzado para ver se vai chegar uma consultoria para você. Eu não estou entrando na qualificação dele. Eu estou entrando no relacionamento, reputação. Exato, da referência que ele é ou ele era. O que ele vai fazer hoje? Diferente do passado, ele tem outras perspectivas. Sim. E é isso que a gente tinha que ter pensado há 30 anos atrás, por exemplo. Não, e isso que você falou, né, de que a ideia, né, falando sobre mim agora, então a minha ideia, né, de já fazer esse curso há 4 anos atrás, foi justamente isso. Começar a olhar essas oportunidades, começar a me inserir nesse mercado de conselho, né? Que hoje eu já faço parte de 2 conselhos,
Então, para não fazer isso daqui 20 anos, né? Daqui 20 anos eu já quero ter uma boa carreira na área de conselho e não começar a pensar sobre isso, né? Isso. A E gente... mais ainda, validar, né, Bia? Porque você pode entrar na reunião do conselho e falar assim, isso aqui não é para mim, esquece que eu não estou... Ok, porque nesse momento você pode fazer isso. Exatamente. Mas você não está perdendo tempo. Essa tua capacitação foi hoje. Né? 4 horas, você está construindo tudo isso. Você está interagindo com o mercado. Você está vendo que as suas possibilidades que são viáveis ou não. Mas não no futuro. Agora, a gente fala muito de ambidestria, né? É olhar para o hoje, para a entrega do resultado hoje, mas pensar no amanhã, nas tendências que estão vindo por Não, e aí. saber se eu quero realmente, né? É Ou isso. não, né? Não se eu chegar a 60, 70 anos, talvez não faça sentido. Então, começar a experimentar esse tipo de coisa para ver se faz sentido para mim ou não. De fato, hoje faz, né? Mas é isso, é porque eu estou experimentando agora, né? Então eu Claro. posso sair ou não sair, né? Então acho que é bem isso. E Mauro, quando a gente fala de ações, né, que as empresas podem implementar dentro desse mundo corporativo, como é que você vê hoje, né? O que, que as empresas hoje, o que, que você sugere, né, que as empresas hoje não estão fazendo, ou seja, o que elas façam, para implementar algumas ações, né, para diminuir um pouco desse conflito geracional também? O primeiro passo é o entendimento de que grupo de colaboradores a gente está falando. Quais são as idades de cada um, como que hoje há uma política de benefícios, como a gente citou, por exemplo, Uhum. o que eles entendem como talvez outros benefícios, outras ações que a empresa possa fazer também para que eles tenham um engajamento maior, né, que estejam mais pertencentes à empresa. Então, o primeiro passo é ouvir. Sem essa escuta ativa, nada vai para frente. Porque não é o achismo, hoje em dia não tem mais achismo. Né? A Uhum. gente tem que ter dados concretos. Né? Tem um dado global que mostra que 21% apenas dos colaboradores das empresas globais estão engajados. 21%? 21%. Então, o que eu quero trazer não é que eles estão desmotivados, eles estão motivados, mas não para aquilo que estão fazendo. Sim. E a nova geração está falando de propósito. Eu até escrevi um artigo agora no LinkedIn que eu divulguei isso. A nova geração está falando de propósito. Eu também quero propósito. Eu tenho 56 anos, também quero propósito. Uhum. Né? Agora, se a gente conseguir jogar propósito com aquele ambiente que está lá, é o melhor dos mundos. Então, como que a gente pode trazer essa perspectiva para que o engajamento seja maior e com isso aumenta a produtividade, aumenta o senso de pertencimento e por aí vai. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é o onboard. Como é que esse colaborador está entrando? Ele sabe dos valores reais da empresa no quesito diversidade como um todo e particularmente diversidade etária? Porque senão ele começa a usar linguagens que não são próprias. Isso pode ser feito através de um e-book, de um game. Eu já fiz um game para uma grande empresa que foi fantástico. O retorno foi espetacular. A gente colocou quizzes lá e então foi incrível isso. Então, que tipo de material é interessante, isso com apoio total da liderança, para que aquele profissional que está entrando ele tenha uma abordagem mais sistêmica, estruturada e estratégica para que ele saiba rigorosamente o que pode ser falado e que nomenclaturas devem ser utilizadas. Então, onboard. Outro ponto, feito tudo isso, aí como que a gente pode integrar aquele colaborador de maneira mais adequada? Eu estou falando de squads que reúnem profissionais diversos. Eu estou mencionando, por exemplo, o hackathon que eu trouxe para cada um poder dar soluções e a sua visão sobre aquele desafio que está sendo proposto. E aí entra a abordagem que seja em grupo. Por outro lado, mentorias. A mentoria também tem a capacidade de fazer a troca. Então, imagina que você chega na empresa, você tem um mentor que está há 30 anos na empresa. Né? Olha, Incrível, né? incrível. E você é jovem aprendiz. E você tem ele, muitas vezes, como referência. Olha, esse profissional, ele ajudou a construir aquela empresa. Olha que incrível. Eu estava num evento, uma grande empresa, em que, depois da minha palestra, estava lá uma moça que eu já conhecia antes, porque eu tinha participado de eventos, mas estava no painel uma pessoa que praticamente ninguém conhecia lá na plateia. Tinham 400 pessoas lá. E aí ela foi se apresentar. Eu sou a número 1 da empresa. Tem os fundadores e ela é a número 1. A primeira funcionária contratada pela empresa. Nossa.
Ela tem hoje 65 anos aproximadamente. E aí, quando acabou lá o painel, a palestra, fizeram fila para tirar selfie com ela lá. Então, olha que interessante. Imagina se tem um daqueles colaboradores vai e tem uma mentoria com ela. Por exemplo. Uma hora que seja, né? Uma hora que seja, já vai conseguir absorver tanto conhecimento dessa pessoa. Fora a abordagem daqui a 5 anos, 10 anos, eu consegui conversar com essa pessoa, ela me passou algum tipo de experiência. Olha, isso fica registrado, fica marcado. Então, esse é outro ponto. Só um adendo, desculpa te cortar. Claro, por favor. Você está falando, eu estou pensando aqui. Você sabe que pouquíssimas empresas que eu trabalhei, eu tive isso de mentoria. E as que eu tive foram excepcionais as experiências. Então, é bem isso que você comentou. Se você já tem isso logo de início, né, para o colaborador que está entrando ali ou que está começando a carreira, olha o quanto ele pode agregar depois para a empresa, né, com uma simples mentoria. Exato. Bia, eu já devo ter realizado umas 1.200 mentorias nos 4 últimos anos. Caramba! Então, essas trocas, o que eu aprendo com cada um, né, que está do outro lado, é incrível. Porque, como eu falei, a mentoria é uma troca bilateral. Sim, sim. Por um acaso, sou mentor naquela situação. Mas o que eu absorvo de aprendizado, de realidade, né, e do mundo corporativo como um todo é impressionante. Né? E da vivência daquele profissional que está do outro lado, de uma área totalmente diferente da minha. Né? Então, isso é muito bacana também. Né? Então, a gente vai construindo aquela linguagem baseada também naquilo que o outro está trazendo. Para eu poder construir isso, eu preciso entender. E na hora que eu preciso entender, eu estou também me qualificando mais. Então, e aí a outra mentoria vai ser melhor ainda, porque eu já consegui absorver. E por aí vai. Né? Então, para o mentor e para o mentorado, eu acho que tem um ganho extraordinário nessa troca. Né? Um outro aspecto, por exemplo, é identificar quais são os reais anseios daqueles grupos que estão lá, né, variáveis de acordo com a idade, a diversidade e por aí vai. Eu falo dos colaboradores de forma geral. Porque mesmo que a gente fale de profissionais 50 a mais, há profissionais 50 a mais dessa forma, há profissionais 50 a mais da outra forma. Né? Há profissionais que estão na liderança, há profissionais que entraram na empresa agora de 50 anos e está tudo certo. Então, e 20 mais a mesma coisa e os outros a mesma coisa. Então, a gente tem que identificar o que as pessoas que estão lá, são as pessoas que estão por trás do profissional, realmente querem. E por isso está havendo hoje no Brasil um número gigante, um índice gigante de turnover. Né? Essa troca de profissionais dentro do ambiente, ela tem dois itens muito nefastos. O primeiro é a cultura organizacional, que você mencionou até no início da nossa conversa. Como é que você vai ter a cultura da organização quando empresas de varejo, por exemplo, trocam todos os colaboradores de um ano para outro? Eu estou falando de algo real. Imagine você trocar em um ano todos os colaboradores, foram milhares de colaboradores. Eu tenho lido muito com o turnover exatamente para poder evitar isso. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto do turnover é o custo embutido nele, tanto do turnover como de absenteísmo. O que significa isso? Bia, eu diria para você que 99% das empresas de todos os portes no Brasil não calculam o custo exato desses dois itens que eu mencionei, turnover e absenteísmo. E aí, na hora que a gente apresenta, por exemplo, a planilha que nós temos, que é inédita e foi baseada em estudos internacionais e brasileiros juntos, e foi validada já por grandes corporações, elas se assustam. Eu estou falando muitas vezes de milhões, que são desperdiçados pela empresa. Eu falo desperdiçados em termos de marca empregadora, olha o custo que está tudo embutido nisso. Então, em termos institucionais, em termos de absorção de novas e lideranças também, porque se você sai, você não está formando uma liderança lá dentro. Então, olha, tem muitos aspectos que são envolvidos. Então, o que a gente traz, um programa que nós temos de redução de turnover e absenteísmo, a gente está falando de marca educadora, porque lida muito com a educação. A gente está falando de marca empregadora, está falando de ODS da ONU, está falando de ESG, uma série de perspectivas que são contempladas e mais. A gente garante, por exemplo, nesse programa,
que a empresa consiga, no mínimo, 2 vezes o capital que ela investiu no programa. No Olha, primeiro ano de funcionamento. A gente tem casos que tem 4 vezes o retorno investido no primeiro ano. Então, o que significa isso? As empresas têm que olhar também para o resultado financeiro. E isso eu estou falando de EBITDA, estou falando de resultado no fluxo de caixa, além da satisfação e do engajamento do colaborador. Então, é extremamente importante, porque hoje o colaborador fica, em média, no Brasil, 19 meses. Em média. 19. E isso tem alguma, como fala, você consegue também saber da faixa etária? Isso, faixa etária para você, então, de 18 a 24 anos, o trabalhador fica, em média, 9 meses. 9. 9 meses. 9. É muito pouco. Se você olhar para a área de tecnologia, são 5 meses e por aí vai. Agora, se você olhar para o profissional 60 a mais, ele fica 6 anos em média na mesma empresa. Então, olha só um dos benefícios da contratação do 50 a mais, caso ele seja realmente a empresa perceba que ele seja qualificado para ocupar aquela vaga, né? Nossa, estou chocada com esse número. Então, vamos lá, de novo. Então, de 18 a 24 anos, 9 meses. Profissionais de tecnologia, 5 meses. E 50 a mais, 6 anos. Exatamente. Opa! Discrepante. Memória. Muito discrepante. Cara. Exatamente isso. Mas não é questão nem da discrepância. É o que nós temos que fazer no mundo corporativo. Claro, Como que a gente vai fidelizar, não reter, mas fidelizar esse... O que quer que é propósito, que é liberdade, que é autonomia? O que está querendo? Por que ele sai? Porque o lado financeiro é mais... Ok, então o que a gente consegue dar para que isso seja suprido de alguma maneira? Mas será que é só o lado financeiro? E aí eu entendo também, claro, tem situações e situações, sem dúvida. Mas, por exemplo, o nosso programa traz um projeto de educação. Um projeto de educação que vai permitir que ele fique, no mínimo, 6 anos dentro da empresa, em qualquer idade, caso ele seja um colaborador que consiga reduzir o absenteísmo, que aumente o engajamento, que aumente... Enfim, tem uma série de regras que a própria empresa pode instituir. Agora, imagina o custo dela. Em vez de ficar 5, 6 meses, vai ficar 6 anos na empresa. Você reduz de maneira drástica e isso tem um reflexo gigante, né, em termos de investimento dentro da empresa, como eu falei, da margem e tudo isso. Né, e isso que as empresas não estão percebendo. E até mesmo no próprio recrutamento e seleção de novos colaboradores. Porque a gente olha aquele ambiente, né, muito mais inclusivo, né, a gente dá vontade de participar. Enquanto o outro... quanto tempo você ficou? Fiquei 2, 3 meses na empresa. Não vou para aquela empresa, porque também não deve ser algo tão agradável assim, né? Exato. Então, ou seja, né, de tudo que você falou aqui, e aí me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que, então, as empresas, elas precisam olhar, né, pensando aí no mundo corporativo, elas precisam olhar para o indivíduo, certo? Ou seja, não olhar a idade, e sim olhar o indivíduo, e também, como a gente comentou na parte de benefício, ela não olhar o todo de uma vez. É justamente isso, olhar o indivíduo, né? O que para aquele indivíduo faz sentido? Senão, se a gente Exato. colocar Vou dar um exemplo. não vai conseguir agradar ninguém, né? Na verdade. Exato. Vou te dar um exemplo também que é outro tipo de projeto que eu já fui contratado por uma empresa para fazer. Nós tínhamos naquela ocasião 140 colaboradores que estavam sendo desligados da empresa, uma empresa de grande porte. E ela me chamou para fazer uma capacitação sobre LinkedIn, de maneira virtual, para aqueles 140 colaboradores em grupo. Né? A gente dividiu em algumas salas, né, e a gente foi fazendo essa capacitação. Olha o benefício. Se aquele colaborador está saindo da empresa e não tem perspectiva de trabalho ainda, e trazer uma perspectiva de network, de marca profissional, para facilitar a recolocação dele, eu não falei de emprego. O que eu estou falando de uma abordagem que pode trazer novo entendimento do que é esse mundo fora daquela empresa que ele está acostumado. Né? A vida fora da empresa. Como é que você pode se projetar de maneira orgânica? Como é que você pode ser comprado pelo mercado e não se vender no mercado? Sim. São linhas tênues de atuação
que muita gente, muitos profissionais chegam para mim e falam assim: ah, mas eu tenho LinkedIn, mas eu não estou quase postando no LinkedIn. Eu falei: ainda bem. Sabe por que ainda bem, Bia? Porque se o teu perfil no LinkedIn não estiver adequado, não adianta nada você postar. Porque eu vou entrar no teu perfil, está tudo vazio. Eu falo: não é possível que aquele artigo lá foi feito por você, porque aí eu não vou entrar em contato se o teu perfil estiver totalmente desconstruído. Né? Então, a postagem é muito importante, o network é muito importante, mas antes a gente tem que olhar o perfil. E aí, quando eu falo de perfil, a gente está falando de autoconhecimento, está falando de autoestima, está falando de uma série de características que vão muito além do LinkedIn como rede profissional. Sim, com certeza. Muito bom, a gente está chegando no fim, que pena. Ah, Horas conversando com você, que eu adoro conversar com você. De vez em quando a gente faz esses papos e a gente fica horas mesmo, né, Mauro? Eu queria que você desse uma sugestão de livros, na verdade, que falam sobre esse tema. Então, pode falar um pouco dos seus livros também e dar sugestões para a galera que quiser se aprofundar. não, maravilhoso essa oportunidade, Bia. Eu queria citar mais, talvez, filmes ou séries do que livros, porque Ah, é ótimo. não, é simplesmente porque os livros eles são normalmente de coautoria que eu tenho com profissionais. Eu não vou poder citar, né, todos os coautores, aí fica meio chato para mim. Tá bom. É, Não, e eu, para você ter uma ideia, esse ano eu vou lançar como coautoria, devo lançar uns 8 livros só como coautor. Então, para mim, é muito bacana, né, estar presente de várias formas diferentes também na área editorial, né? Então, eu queria até você falou de livro, tem até uma frase que eu escrevi uma vez num dos meus livros que eu acho que é bacana eu poder compartilhar também. Depois eu falo das dicas de série. tá. Um dos livros que eu citei, eu escrevi a seguinte frase: a imortalidade está nos livros que você escreveu, nas árvores que plantou e nos filhos que criou. Uhum. Mas, sobretudo, se manifesta nos valores que transmitiu, sociedade que impactou, nas vidas que transformou e no legado que deixou. Uhum. Então, para mim, essa frase é a frase base, né, que nós, como um ser humano, né, a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Né? Em termos de filme, tem vários filmes e séries que são interessantes. Eu não vou falar, não vou recomendar Um Senhor Estagiário, porque Senhor Estagiário já é o clássico do clássico do clássico. Né? Todo mundo fala sobre esse filme. Então eu não vou falar, quem quiser que entre. Eu acabei falando, mas não é essa a intenção. Então eu queria mencionar. Mas também, tá tudo certo. Não, eu acho que tem alguns filmes que são bem bacanas, que trazem outro tipo de percepção. Então, por exemplo, tem um que é O Preço do Amanhã, que ele traz a ideia de que tudo que você compra está atrelado aos teus minutos de vida, segundos e minutos de vida. Que Então, legal. um cafezinho custa 4 minutos. Hum. Vale a pena ou não vale a pena? Né? Como que você quer Olha, essa provocação? É bem interessante. E tem um outro também que eu acho bem legal, também provocativo, que é Paraíso. O filme Paraíso traz a seguinte perspectiva. É uma startup que conseguiu uma metodologia para permitir que as pessoas comprem ou vendam anos de vida. uhum. Então, se eu tenho 30 anos, eu posso comprar mais 20 anos, eu fico com 10 anos, né? E vice-versa. Quem está vendendo fica mais velho, fica com 50. Né? E aí? No nosso dia a dia, né, isso seria interessante ou não? Por Entendi. quê? Aí eu Olha vou só. responder o meu pensamento. Na minha visão, a gente desperdiça os nossos anos de vida. Uhum. Por quê? Porque a gente está, na realidade, doando muito do tempo que a gente hoje diz que não tem. Então eu falo que a gente tem que se preocupar menos com nossos anos de vida e mais em colocar mais vida em nossos anos. Que isso é que faz total diferença. Cada um
vai ter uma opinião diferente sobre essa abordagem do filme Paraíso. Mas o que eu quero colocar é que, na realidade, a gente muitas vezes está vendendo ou não, né, a nossa vida como um todo. Né? Então, são perspectivas que eu acho que vale a pena a gente aprofundar e debater. Né? Muito bom. Vou querer ver esse filme. Muito legal, Bia. Perfeito. Mais algum? Tem vários outros, mas, por exemplo, o próprio filme que foi lançado agora recentemente, né, A Substância, né, que fala sobre etarismo e envelhecimento feminino, né, o quanto aqueles rótulos que a gente falou lá atrás, né, eles estão presentes no nosso dia a dia. Por que a juventude, o poder da juventude, né, fala muitas vezes mais alto, né, quando tem a experiência do outro lado? Por que não podem conviver, né, através desse filme, né, A Substância, né, em conjunto, de maneira harmônica, né, e todos agregando valor, né? Então, acho que traz muito dessa perspectiva, tanto feminina, que você colocou muito bem, quando você falou de você, quanto também do envelhecimento. Quando a gente junta diversidade, a gente normalmente também junta preconceitos. Né? Então, a gente está falando da interseccionalidade, que é um outro termo que a gente também precisa trabalhar muito bem dentro das empresas. Né? Porque todos nós temos todas as diversidades. É isso que é importante, a gente ter esse conhecimento. Então, a palavra respeito tem que imperar sempre. Né? Respeito pelo outro. E na hora que a gente interage com o outro, na hora que a gente conhece mais profundamente o outro, a gente começa a entender quem está do outro lado. E com isso a palavra respeito é muito mais aplicável, né? Eu acho que faz todo sentido isso. Perfeito, Mauro. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter aceito novamente o meu convite. É uma honra mesmo. Pessoal, continuem acompanhando. Quer dar as suas palavras finais? Agradecer só a oportunidade. Não, está no meu nome, né? Mauro Weinstock, em todas as redes. Então, quem quiser mandar mensagem, continuar essa conversa, eu fico à inteira disposição. Para mim vai ser um prazer e um privilégio. Muito obrigado, Bia, novamente. Eu quem agradeço. E pessoal que está ouvindo a gente, continuem seguindo o Evolve Voices Podcast nas plataformas Apple, Spotify, YouTube. E vamos para o próximo episódio em breve. Um beijo. Tchau, Mauro. Obrigada. Tchau, obrigado. Now make sure you subscribe to Evolve Voices, this leading and incredible project where our ambassadors are interviewing amazing professionals from all over the world so they can share their perspective and benefit you with their perspective, their knowledge, and you can understand what's happening in the different markets. Evolve Voices is a project part of the Evolve Commerce Club, the #1 and leading community where we connect international professionals in the world of commerce. We are now connecting professionals in more than 40 markets, and every week we invite an expert to share their perspective and their knowledge. So if you'd like to know more, you can always look at the comments. We have a link there so you can request your application and stay tuned for the next episode. Thanks for watching. All the best.